Buenos dias. Tá embaçando? Não tá não. Tudo certinho. São seus olhos. Cadê esse povo? Ah, dormimos bem. Nossa. Nada como Muito nossa bem. cama, né? Deixa eu ver quem que entrou aí. Não tá aparecendo ainda. Bianca Castanharo. Buenos dias, Bianca. Bom dia. Espera mais um pouquinho. Chama a Bianca aí pra participar da live. Não vai que ele chegue. Ei, Lu, bom dia. Bom dia. Lu sempre com o dedinho afiado. É. Ai, ai. Vamos começar, ué? Nossa. Conta do acampamento aí, muito bom. Nossa. Muito bom. Top. Mas nada como dormir na nossa cama, Nossa, né? a gente foi dormir, acho que era umas 9 horas da noite. Ó minha cara inchada. Vou fazer a abertura aqui, mas se o convidado não chegar, a gente vai seguindo o barco. Eu fico te olhando. Tá bom. Papai do céu, obrigado, Pai, por mais um dia de vida e que a gente tem a oportunidade de ouvir Sua palavra e de identificar o que o Senhor quer nos dizer, que mensagem deve ser transmitida. Eu peço hoje, que é uma live direcionada aos funcionários, né, da empresa que eu trabalho, das pessoas que estão que tem um emprego hoje, tem um trabalho, né? Que essa mensagem chegue da forma que o Senhor quer falar com eles, não da forma que eu desejo transmitir. Que a gente encontre no dia de hoje o que o Senhor realmente quer nos falar, qual que é o nosso chamado, qual que é a nossa profissão, qual que é a nossa ocupação, o que a gente está fazendo e que o Senhor deseja. Se o que a gente faz hoje é o que o Senhor deseja ou não é. O que o Senhor quer que a gente execute, que seja transmitido no dia de hoje, que a gente consiga internalizar e realizar pela nossa vontade. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Vamos lá, gente. Hoje Êxodo 19. O Senhor se revela no Sinai. Esse é um capítulo de... Hoje a palavra vai ser forte, tá? Já vou adiantando. Ei, Patrick, bom dia. Bom te ver aqui. Esse é um capítulo em que é a primeira vez que Deus se revela para o povo, né? Que ele se mostra, que ele fala com o povo. Antes ele falou com Moisés, falou com Abraão, falou com Isaac, com Jacó, mas agora ele fala com o povo. É a primeira vez que ele fala diretamente, né? No Monte Sinai. E aqui a palavra é bem forte mesmo, né? Ele vem e quando Deus fala, né? A palavra diz aqui que o monte tremia violentamente. Você imagina um monte, um morro tremer violentamente. Ele falou, a palavra diz que ele falou através de trovões. Se sem falar, só ouviu o trovão, né? Você imagine, e diz que o povo tremeu de medo quando ouviu. Tremeu. Já é assustador. Você imagine a voz saindo pelo trovão, né? Foi muito forte a palavra de Deus e ali o povo tremeu, né? Diz que tremeu de medo mesmo, né? Assim, quando a gente escuta muito trovão, começa aqueles relâmpagos, aquela loucura toda, a gente treme. Então, acho que vem aí, né? Quando a gente fala assim, a gente em temor e tremor ao Senhor, né? Quando o Senhor fala, o corpo treme mesmo, que o negócio vem forte. E hoje, quando eu estava estudando a palavra, me veio muito forte isso. Uma parte do capítulo que diz o seguinte, no versículo 5 diz o seguinte: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdotes, minha nação santa.
Essa é a mensagem que você deve transmitir. Aqui Deus está falando que Moisés deve transmitir essa mensagem ao povo, né? Como Moisés já não está entre nós, mas Cristo habita entre nós, eu vou transmitir a mensagem de hoje para vocês. O que está dizendo aqui, gente? Se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Se me obedecerem. Eu fiquei me perguntando assim, o que Deus quer que a gente faça no trabalho, né? Qual que é a mensagem que a gente que Deus está querendo nos passar com isso? Lá em Efésios 4, no versículo 12 diz o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui está dizendo uma outra profissão, bancário, está dizendo aqui, mano, professor, pedreiro, empresário, sei lá, qualquer emprego que você tenha, jogador de futebol. Está dizendo aqui não. As profissões que estão sendo ditas aqui são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Se a gente não está elencado em alguma dessas aqui, a gente não está exercendo uma profissão que Cristo deseja para nós. Então a gente não está edificando o corpo de Cristo. É o que a nossa mensagem está falando aqui. Chamado, o que eu tirei de conclusão dessa palavra de hoje? Chamado não é uma coisa que a gente gosta de fazer. Eu, por exemplo, gosto de dar aula, né? Então, esse meu chamado é dar aula? Não. Chamado não é o que a gente gosta de fazer. Chamado é o que Cristo quer que a gente faça. Essa é a mensagem que realmente a gente deve internalizar. E ela está embasada, o chamado ela tem que estar embasada em uma passagem no texto bíblico. Senão a pessoa fala assim, o meu chamado é, sei lá, ser pastor. Tá, e cadê esse texto bíblico? Se isso não está embasado na palavra, não é o seu chamado. Resumindo, é isso. Tem que estar embasado. E aqui está embasado. Efésios 4:12 está dizendo isso. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Se não está aqui a sua profissão, você não está edificando o corpo de Cristo. Você está edificando outra coisa, está edificando o prédio, como a gente faz na construtora. O prédio está sendo construído, está sendo edificado, mas não é o corpo de Cristo. Está edificando outra coisa. Está edificando uma obra morta, não uma obra viva. Você não está sendo uma pedra viva. Está sendo um tijolo. O que está edificando aquilo ali é um tijolo. Não está sendo o corpo de Cristo. Em Pedro, aí eu fiquei lendo ali, nação santa, meu reino de sacerdotes. Paulo lá em 1 Pedro 2,5 diz o seguinte: vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Aqui sim está sendo edificada a casa. Para serem sacerdotes, minha nação santa. Aí viu como confirma? O Velho Testamento sendo confirmado no Novo da mesma forma. E aí, olha só, gente, falou de quantas profissões aqui? 5, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Se a gente não tiver unidade disso, é só com a unidade disso, a gente se juntando como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, é que a gente vai conseguir atingir a plenitude, a edificação do corpo de Cristo. Agora, corpo de Cristo? Como assim corpo de Cristo? Quando a gente fala de Cristo, a gente lembra de quem? Lembra de quem? Quando falo Cristo, você lembra de quem? Qual o nome? Jesus Cristo. Agora, onde está o corpo de Jesus? Pergunto para todo mundo, cadê o corpo de Jesus? Está lá no céu. Exatamente, o corpo de Jesus está lá, sentado à direita de Deus. Está lá o corpo de Jesus. E o corpo de Cristo está onde? Está onde o corpo de Cristo? Está aqui o corpo de Cristo e está aqui. A gente não é cristão? Se você é cristão, o corpo de Cristo está aqui. Agora, se você não é cristão, não foi batizado, o corpo de Cristo não está aí. Mas se você é cristão, Cristo está aqui. É isso que a palavra diz. Agora, a Bíblia, ela cita Cristo de várias formas. 4 formas. Jesus Cristo, Cristo Jesus, Cristo e Jesus. São 4 coisas diferentes que a gente tem que se atentar. A gente tem que aprender a ler a Bíblia. Senão, você não vai conseguir entender isso. São 4 formas de que Jesus é citado e que a gente lembra de Cristo. Jesus, Cristo, Cristo, Jesus, Cristo e Jesus.
Jesus é uma coisa só, é um nome. Diego, Daniela, Mara, Leandro, José, João, Pedro, é um nome. Agora quando fala Jesus Cristo, está citando o que aqui? Sobrenome. Foi falado ontem na live, que quando a gente se batiza, a gente troca de nome, né? O sentido do batismo, ele faz isso, né? Você não é mais o Diego, você é o Diego cristão. É o que é o Jesus Cristo. É quando você tem... Você não é mais uma pessoa, você é ungido, você tem a unção agora. E quando fala Cristo Jesus, significa o quê? Que a unção vem primeiro de você, né? Então a unção, ela está precedendo você. Você não é mais lembrado como Diego, você é lembrado como um cristão Diego. Ele vem muito forte. E quando é só Cristo, Jesus não está aqui. Sabe quando que Jesus se tornou Jesus Cristo? Aos 30 anos que ele começou a obra, quando ele foi batizado. Então quando fala só Cristo, não era Jesus Cristo. Jesus era, até os 30 anos era só Jesus. Era só um homem, era só um nome. Ele só vai ser Jesus Cristo quando ele é batizado e começa a trabalhar para o reino. E aí só Cristo é só unção, né? É quando você é só o cristão, não tem nome envolvido aqui. Então a gente tem que saber a diferença disso para na hora de ler a Bíblia conseguir identificar. Agora a pergunta que fica aqui é como você é lembrado? Você é lembrado como Diego cristão? Você é lembrado como cristão Diego? Você é só lembrado como Diego? Ou você é só lembrado como Cristo? Essa é a grande pergunta que fica aqui. A palavra é forte, né? É muito forte. E nos leva a refletir isso, em qual dessas profissões que Deus quer que a gente execute, a gente está fazendo para a edificação do corpo, né? E não de um edifício. Eu confesso, alguns dias atrás, um amigo teve uma revelação, pediu para eu ligar para ele e falou assim, Deus falou para ele, tem que ser você para falar isso, se não for você, ele não vai escutar outra pessoa. E aí ele citou Efésios 4 para me falar isso. E aí ele falou assim, cara, eu sonhei a noite inteira com você, estava acontecendo isso, você estava com essa roupa, eu vou contar o sonho aqui. Ele falou assim, você estava como pastor pregando em um estádio para milhares de pessoas. E aí ele citou Efésios 4 e falou assim, eu não sei, eu só sou o carteiro aqui, eu só estou te passando a mensagem, eu não sei, eu estou resistindo a manhã inteira. Ele me ligou meio-dia. Estou resistindo a manhã inteira porque eu falei assim, eu conheço o Diego. Ele não vai querer ser pastor, né? E aí o Espírito Santo falou no meu ouvido, falou. Até então eu só falava assim, será que não é? Fala ou não fala? Até que o Espírito Santo falou no meu ouvido, passa a mensagem ou vai cair nas suas costas o que você não está entregando. E aí ele me ligou e falou assim, cara, a palavra é essa. Eu já li Efésios de ponta a ponta, não consegui identificar para te passar, então tá aqui Efésios 4, leia. E já faz alguns dias já que eu leio e tento entender o que está sendo passado nisso. E hoje a palavra é sobre isso, não é o que a gente gosta de fazer. Moisés não queria fazer isso, gente, né? Ou a palavra está mentindo. Moisés não queria, ele resistiu o tempo inteiro, não quero. Eu sou gago, eu tenho medo, eu não gosto de falar em público, eu não quero ir lá salvar o povo, quero continuar sendo Moisés. Eu não quero ser Moisés o salvador do povo, não quero, ele não queria ser. E o que aconteceu? Moisés foi quem? Foi o libertador ou não foi? Moisés é conhecido como libertador na palavra, não foi mais Moisés, é Moisés o libertador. Então não adianta a gente resistir. Se a gente resistir, a gente vai estar morto, né? A gente vai estar um corpo sem cabeça. E um corpo sem cabeça é o quê? É um corpo morto. Quando queriam matar as pessoas na antiguidade, eles cortavam a cabeça, né? Porque o corpo sem cabeça é o quê? Um corpo morto. A gente vai estar morto em vida, né? Em vida estaremos mortos. Então não adianta a gente resistir ao chamado. E o chamado ele é embasado na palavra. A hora que... Como que eu vou saber qual que é o meu chamado? Você vai saber. Alguém vai te falar, você vai sentir. Assim como está sendo dito agora, assim como uma pessoa me falou, você vai sentir. Agora, se a sua profissão não está entre uma dessas, você não está
não está edificando o corpo de Cristo. Você pode estar edificando outras coisas, um prédio, a sua vida, a sua casa, construindo um palácio para você, mas o corpo de Cristo você não tá edificando. Essa aí é a palavra. Pode falar. Não tem nada a ver. Eu transmiti a mensagem, agora você faz o que você quiser. Eu fui o carteiro aqui. Agora você faz o que você quiser com essa mensagem aí. Tá bom? Vai todo mundo ficar quieto? Pode falar. Pode escrever aí o que você tá sentindo. Você também. Hoje. Fala aí o que você pensou, que a minha mensagem já foi dita, o carteiro já passou, já entreguei a carta. Mas como identificar isso e pôr em prática? Como identificar e como pôr em prática? Carta entrega, é isso aí, cara. Como identificar? Alguém vai te falar. Eu tô falando hoje. Não falei? Não é uma palavra que eu quis dizer. Assim como Micael não quis me falar a palavra, assim como Moisés não quis aceitar, a gente resiste. Tá aqui. É uma dessas profissões. Apóstolo, profetas, evangelistas, pastores, doutores. É uma dessas aqui que você vai ter que executar. A palavra é viva, tá aqui. Né? Agora, como identificar, como saber e como que? Colocar em prática. Como colocar em prática. Dentro do desejo de Cristo, né? Isso? Dentro da profissão, de repente. Dentro da profissão. Você pode ser... a maioria das pessoas eram pastores de ovelhas, né? Ó, a Bianca está escrevendo aqui, eu me identifico como evangelista. O coração vai arder, né? A palavra sempre diz que a gente tem que andar conforme o coração. A hora que o coração arder, que você sabe assim, isso o coração está me dizendo, tá aí. É dentro da minha profissão e no dia a dia eu procuro levar a palavra de Deus. Pronto. Você pode... As pessoas eram pastores de ovelhas, né? E transmitiam uma mensagem. Todos ali tinham uma profissão, né? Só que elas também... Elas tinham uma profissão da terra, né? Do planeta Terra, e tinham uma profissão do reino de Deus, né? Da edificação do corpo de Cristo. Então... até um amigo me falou aqui essa semana o seguinte... O carro, ele precisa de combustível para andar, não precisa? Senão ele não anda. Né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver. Então, é necessário que a gente tenha dinheiro para a gente seguir. Senão, né? O carro ele só anda com combustível, mas o propósito do carro não é esse. O propósito do carro não é que ele seja abastecido com gasolina. O propósito do carro é transportar as pessoas. Esse é o propósito do carro. É para isso que ele anda. Ele tem que andar com combustível, porque senão ele não anda. Mas o propósito dele não é esse. Né? Então, o nosso propósito aqui... A gente precisa de uma profissão, precisa ganhar dinheiro, né? Pra gente sobreviver. É assim, a gente está no planeta Terra ainda. Né? Enquanto Jesus não voltar, a gente está aqui. A gente precisa de dinheiro para viver. Né? Só que o nosso propósito não é esse. Não é o ganhar dinheiro. Nosso propósito não é eu ser vendedor, representante... gerente de marketing, gestor, não é ser bancário. Né? Esse é o combustível. O propósito não é esse. Quando a gente identificar o propósito, o coração arder, aí é que a gente vai ser lembrado. É o que eu falei. Hoje você é lembrado como? Bianca, você é lembrado como a Bianca jogadora de futebol? Ou você é lembrada como a Bianca cristã? Ou cristã Bianca? Ou como Bianca? Ou como cristã? Né? Assim a Mara, a Carla, o Lu, o Diego, a Dani. É uma pergunta difícil de ser falada, né? Como que as pessoas nos olham hoje? Como que as pessoas, quando falam de você, falam assim, cara, que mensagem que elas passam pra gente hoje? Que a gente, que legal que você falou com a família, que legal que você tá fazendo a live, que legal que... E por aí vai. Então, como que a gente está sendo lembrado e identificado hoje? Nunca tinha pensado dessa forma, que primeiro seria um desses 5 ministérios. Sim. Tendo ser identificada como Bianca cristã jogadora. É isso aí. É isso aí. Teve alguma coisa que minha mãe falou que se identifica, você viu? Tem que cancelar aqui. A Carla falou, basta começar, eu me identifico como evangelista, o que te incomoda, e dentro da minha profissão no dia a dia. O Micael entrou aí. Foi. E demoramos tanto para descobrir. Gente, deixa eu baixar aqui. Jesus Cristo começou a trabalhar com 30 anos. 30 anos começou a trabalhar. E a gente pensa assim, quando a gente escuta isso, você pensa assim, caramba,
né? Eu comecei com 17, ainda se enche, né? Comecei com 18, comecei com 20, o que seja, né? Uma idade que foi, tem gente que fala assim, comecei com 10 a trabalhar. Jesus começou com 30, mas ele também fala, até anotei, nem ia falar isso hoje. Faça como eu e não tente fazer algo sem a unção. Ele fala isso, né? Ele não quis, sem a unção, sem você saber qual que é o seu chamado, vai ser uma obra vazia, uma obra morta. A mãe é mestre, que ela se identifica. Não, mas aqui não tem mestre não, tem doutor. Doutor pode ser. Doutor tem nas profissões aqui. Às vezes outra versão. E quando a gente faz pelo braço, né? Quando você quer tentar fazer uma coisa sem a unção, sem identificar o chamado, a gente fica no arrependimento de obra morta, né? Você faz pelo braço e cansa. Não consegue mais, né? Uma hora você vai cansar, vai parar de fazer. Ainda bem que Deus dá força, e mesmo tendo 80 anos, como a Bíblia relata, como a Bíblia relata, ainda é tempo. Moisés foi chamado com 80 anos, né? E é legal aquela passagem do batismo de Cristo, né? Que quando o que batiza lá, esqueci o nome. João Batista. Vê, ele identifica Jesus chegando, e daí quando ele batiza ele fala, esse é Jesus Cristo, né? Que você encontrou. Verdade, Deus fala isso, né? Uhum. O Micael falou que só trabalhou 3 anos, e olha tudo que ele fez, né? Em 3 anos. Gente, foi chamado com 40. Aliás, fui chamado outras vezes, né? Só identifiquei com 40. Carlos, já temos um Vou pra pastor. Vitória, pra minha igreja. Ai. Já tá completando ali, ó, o clã. É isso aí. Quando a palavra ela é direta, né, a mensagem é tão clara, a gente fica até sem assunto, né? É 6h51, a gente já não tem mais assunto, porque dá uma baqueada. Dá uma baqueada em todo mundo, fica todo mundo... Igual aconteceu quando Deus falou lá no monte, fica todo mundo tremendo as pernas. Quando Deus fala, é isso que acontece, a perna treme. Treme de medo do que ele está falando. Vivemos tempos antes e depois dele. Gente, algumas perninhas aí tremeram, né? A minha tremeu também, de medo. Treme. Quando Deus fala, treme. Né, Micael? O Monte Sinai tremia. O capítulo de hoje diz isso. O monte tremia violentamente. Não é só tremer um pouquinho. É um terremoto brusco. Com Deus falando. Falava através de trovão. Deus tinha uma família. Verdade, treme tudo. Você consegue ler daí onde você tá? Eu consigo, É que a Dani não consegue ler a distância. Educação à distância aqui. Vai, gente. É isso aí. Gente, a mensagem foi dita, o carteiro passou, cada um identifica da forma que quiser, né? A mensagem foi muito forte, né? Não só para mim, como para todo mundo que ouviu e que vai ouvir. E que a gente consiga, né? Não só identificar o chamado, porque ontem eu comentei, né? Quantas pessoas, o Micael comentou ontem, né? Que quando as pessoas seguiam Jesus, eles tinham um nome, né? Vários aparecem na Bíblia sem nome. E a gente sabe o nome dos 12 apóstolos, né? E se contar com o 13º apóstolo lá, são 13. E muita gente na Bíblia passa e não escuta, não tem nome na Bíblia, né? Que a gente consiga ser identificado pelo nosso nome, né? Pelo nome mesmo, não é mais Jesus que a gente fala. A Bíblia fala que é Jesus Cristo, o Senhor, né? Que é citado agora. Que a gente consiga identificar e seja chamado pelo nome que Cristo quer, né? Diego cristão, Dânia cristã, Carla cristã, Mara cristã, né? E que a gente consiga, que a gente possa, por livre-arbítrio que a gente tem, fazer a escolha certa, né? Não vá até ele, escute qual é o seu chamado e dê as costas, né? Como aparecem alguns personagens na Bíblia, algumas pessoas, não é personagem não, pessoa mesmo, né? Que você vai lá e
do rico mesmo, né? Vai lá, procura Jesus, escuta a mensagem e fala assim, me segue, só isso você tem que fazer. E aí dá as costas e segue a vida sem ser lembrado mais, né? Ou ser lembrado de uma forma negativa, que deu as costas para o chamado de Cristo. Tá bom? Vambora. Finaliza? Finaliza. Bom, é a primeira vez que a gente vai terminar a live antes, tá? É. É tão forte que é a mensagem. Vai lá. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa palavra. Que o Espírito Santo venha revelar no coração de quem não sabe ainda e não entende qual é o seu chamado. E que venha essa revelação através do seu Espírito mesmo, que a gente possa ter certeza do que realmente o Senhor quer para nós. E que tenhamos também temor e tremor em seguir o que o Senhor determinar para nós. Porque, como foi dito aqui, não é da nossa vontade, mas o Senhor sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para cada um aqui. Que cada um receba da sua porção. O Senhor conhece nossos corações, Senhor, e nós estamos aqui abertos para receber o que vem de Ti, Senhor, e para obedecer o que o Senhor determinar. Pedimos que cada um aqui tenha um dia abençoado hoje, que o Senhor fique conosco e que possamos realmente sentir o Seu amor durante todo o nosso dia e que tenhamos também direcionamento, Senhor, que o Espírito Santo venha nos lembrar, venha nos incomodar tudo que não é do agrado do Seu coração, para que cada um possa aqui seguir o caminho que o Senhor deseja para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bora. Vamos fazer isso aí, Mar. Vamos fazer acontecer. Um beijão. Boa semana. Depois desse feriadinho. Até mais. Tchau.